Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre tarô, que eu amo estudar e falar sobre tarô. Trouxe um vídeo para vocês antes, falando um pouco sobre esse oráculo, desmistificando o que é o tarô, se ele é para prever futuro, se ele pode ser utilizado para o autoconhecimento, e nós vimos que sim, que essa é a proposta principal desse oráculo. Ele é uma ferramenta de comunicação com o subconsciente para entender o que está acontecendo num determinado período, numa determinada situação da vida da pessoa. Então, a pessoa pode ter um crescimento real na vida dela se ela fizer a pergunta certa para o oráculo. Tem que saber perguntar, e as cartas, elas não mentem. As cartas não mentem. Então, sabendo perguntar, perguntas que realmente vão trazer um crescimento na vida da pessoa, pode ter certeza que esse oráculo vai contribuir realmente para um crescimento na vida da pessoa. Então, hoje, a proposta é trazer um pouquinho aqui sobre o significado das cartas, tá? Então, aqui, vou trazer os 22 arcanos maiores. Para quem não conhece o tarô ele é um oráculo que tem 78 cartas, tá? Nós temos aqui 78 cartas, deixei separados os arcanos maiores. Arcano significa segredo, mistério. Então, nós temos os arcanos maiores e os arcanos menores, que são 56. Os maiores são os 22 aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. É só um significado geral para você ter uma ideia do significado de cada carta. Como eu expliquei no vídeo anterior, o significado da carta, no sentido geral, ele não é alterado, tá? Dependendo da leitura ou da posição em que a carta cai, pode ter um significado específico, mas o significado da carta em si não é alterado. E nós podemos entender a nossa vida, a jornada de autoconhecimento, através desses 22 arcanos maiores. Então, eu quis trazer aqui para vocês. O primeiro é o mago. Então, como o número 1, ele é aquele que inicia, começa projetos, começa relacionamentos, começa um novo trabalho. Então, é aquele que tem aqui na mão dele os 4 elementos para criar a realidade dele. Então, quando sai uma carta dessa, ela não fala de realização de algo, de concretização. Essa carta fala de início, aspiração, projetos novos, ideias novas, comunicação. Então, esse é o atributo principal dessa carta. Aspirar, desejar coisas novas, tá? A segunda carta é a sacerdotisa, que o atributo principal dela é analisar. Então, aqui na simbologia a gente tem uma mulher. Eu trouxe esse tarô aqui, que ele é aqui, ó, o tarô clássico Ney Naif, desenhado pela Thaís de Linhares, ilustrado pela Thaís de Linhares. Esse tarô aqui, ele segue o padrão do tarô de Marsella, que é o tarô mais tradicional. Então, por isso que eu trouxe esse daqui, para vocês verem bem a simbologia original. Então, a sacerdotisa é uma mulher coberta por vestes pesadas, que ela tem aí um livro na mão dela, que simboliza o quê? Estudos, conhecimento, introspecção. Então, é aquele conhecimento, estudar, se conectar com a intuição. Então, essa carta fala de interiorização. A terceira carta é a Imperatriz, minha carta preferida. A Imperatriz, ela fala de florescimento, de gestação, de nutrição. É a carta que representa a mãe. Na mitologia seria Deméter. Então, fala de fertilidade, de abundância, de crescimento, prosperidade. Então, uma carta maravilhosa, Então, o atributo dela é desenvolver. Ela cria através do feminino e gerencia, desenvolve os projetos, A carta 4 é o imperador,
e o atributo dele é controlar. Então, uma carta que fala de estabilidade, o número 4 fala de estabilidade, né? Então, ele já é mais rígido, mais racional, mais controlador. É aquela pessoa que vai trazer uma estrutura mais sólida para um projeto. A imperatriz, ela gesta novas ideias e o imperador, ele coloca numa estrutura mais sólida, tá? Depois a gente tem aqui o sacerdote, que o atributo dele é disciplinar. Então, fala aqui de moral, de disciplina, de seguir as leis, seguir as normas. Fala também de estudos, de religiosidade, mas é muito a questão de seguir as normas, a moral e os costumes, digamos assim. Então, uma carta um pouco mais rígida nesse sentido. Os enamorados ou os amantes, dependendo do tarô, fala do quê? De escolher, escolhas. Olha aqui na imagem, a gente tem um rapaz olhando para duas mulheres. Na verdade, ele olha para uma, mas tem a outra ali também do lado. E tem o Cupido aqui em cima, ofuscando o sol, ou seja, ele não está vendo com clareza e ele precisa fazer uma escolha. Então, fala de escolhas, também fala de romance, de paixão, por ser enamorado, mas fala muito de escolhas essa carta. É a possibilidade do livre-arbítrio. É realmente poder escolher. É a carta que fala do livre-arbítrio. Quando sai essa carta, a pessoa pode escolher, dependendo do jogo, mas assim, no geral, esse é o significado dessa carta, escolhas. Tá? Depois a gente tem a carta 7, que é o carro. Ele fala o quê? De direção. O atributo dele é direcionar. Ele tem aqui, isso aqui é uma biga, que chama, mas pode ser uma carruagem e tem ali 2 cavalos. Então, um cavalo quer ir para cá e o outro quer ir para cá. É uma carta que fala muito de movimento. Então, quando sai, as coisas vão acontecer? Sim, tem movimento, Tá acontecendo, vai para frente, avanço, progresso. Mas fala muito de direcionar, escolher uma direção e ir naquele sentido. A carta 8, que é a justiça, fala de ajustar. Então, uma carta que ela já é mais rígida, mais severa também. Olha só a postura dela, ela já é mais séria. Ela tem aqui a balança do equilíbrio e a espada. Então, uma carta que fala de ajustar. E ela também é uma carta que ela pode sair como aviso. Olha, essa situação não está legal. Devo fazer isso? Cuidado, não é recomendado. Presta mais atenção. Se quiser fazer, presta atenção na documentação, presta atenção para ver se é isso mesmo. Então, uma carta que fala de alerta, ajuste, cuidado. Ela é até considerada uma carta kármica, tem algumas cartas kármicas, E a justiça é uma delas. Pois o eremita, ele fala muito de estudos, pesquisas também. Então, ele é aquele que está sozinho, que vai ali com a lanterna, iluminando a lamparina, e ele tem um cajado, ou seja, já é um senhor, ele já passou por muitas situações, ele tem aquela sabedoria interna. Então, é aquele também mais introspectivo, mas continua aprendendo, continua estudando, e ele já tem aquela sabedoria interna, sabedoria de ter vivenciado muitas situações. A roda da fortuna é a carta 10, ela fala de mudanças, alterações. Então, uma roda, ela não fica parada, ela está sempre se movimentando. Então, tem os altos e baixos, mudanças. E até mudanças que às vezes não é a pessoa que provoca. A pessoa vai passar por períodos de mudança e pode sair a roda da fortuna. Algo diferente vai acontecer, vai surgir algo novo, roda da fortuna. Força fala de dominar, controlar, pode ser controlar os instintos, os impulsos interiores. Uma carta que fala de autodomínio também. Uma carta muito boa, assim, muito legal. Eu gosto dessa carta. Fala aqui, ela não está controlando, dominando esse leão de forma violenta. Ela está ali calma, segurando, a boca dele. Ou seja, ela tem a sabedoria, ela consegue fazer isso pela inteligência. Depois a gente tem pendurado, que é uma carta que fala de resignação,
de estar ali parado numa situação, num determinado momento, né? E também pode falar de uma nova visão, ou seja, a pessoa precisa mudar a visão dela para ela conseguir sair dessa situação e conseguir algo novo, né? A morte fala de transformação, modificação. É uma carta ruim? Não. Por quê? Porque às vezes é preciso mudar algumas coisas. As mudanças são necessárias. Então é uma carta que fala de mudanças, transformações. A temperança é uma carta que fala de reconciliação. Ela fala que as coisas vão ser resolvidas, tudo no seu tempo. Então, é uma carta que fala para ter calma, ter paciência, que as coisas serão resolvidas, mas não no tempo que a pessoa quer. Vai ter uma resolução, mas no tempo certo, no tempo divino. Então, é uma carta que fala de paciência, mas que as coisas vão ser resolvidas. Então, nesse sentido, ela é positiva. O diabo fala de desejos. Então, uma carta que fala de controle, impulsos, muito ego, ciúme, possessividade. No campo material, financeiro, traz ganhos, mas é aquela coisa que às vezes a pessoa não se sente satisfeita, né? Então, é uma carta que fala muito de ego. A torre também vai trazer mudanças, rupturas. Ela fala da dissolução de algumas estruturas, né? Então ela modifica, a pessoa querendo ou não, vem a torre, vai ter mudança. A estrela fala de harmonização, é uma carta que traz esperança, então as coisas vão mudar, vai ter solução, Então a pessoa pode ficar tranquila que as coisas vão melhorar. A estrela é uma carta que traz esperança, renovação, harmonia. A lua é uma carta que trabalha muito inconsciente, olha só, esse lago, esse lagostim representando o inconsciente, as emoções, aqui 2 lobos representando conflitos. Então, a lua ela fala muito de expansão da consciência, a pessoa olhar para dentro também e modificar. Ela é positiva do lado financeiro também. O sol, uma carta que fala de iluminação, clareza, comunicação, alegria, vitalidade. Então, uma carta muito positiva. Ela fala de triunfo, alegria, muito boa. Julgamento é uma carta que fala de mudanças também, e até mudanças trazidas pelo destino, mudanças boas, né? Então, é algo que acontece, às vezes, se a pessoa não estava esperando, vem uma mudança positiva, né? Transcender, fala de transcender, ir além das situações. O mundo fala de progresso, completude, alegria também. E o louco fala de revolucionar, modificar as situações, e ele representa uma transição entre o mundo e o mago. O louco ele faz aquela ligação entre o final de um ciclo que teve progresso, né? O mundo fala de progredir, de estar completo, um ciclo, um aprendizado, a pessoa estar se sentindo muito bem, aí ela vai partir para outra jornada. Olha só o louco aqui com uma trouxinha nas costas, carregando pouco peso e pronto para se jogar numa nova situação, começar de novo, aprender. Então, esses 22 arcanos, eles mostram ali um ciclo de vida, um ciclo num trabalho, num relacionamento, num círculo social, numa situação, Então, essas cartas, elas vão mostrar isso. Não necessariamente a pessoa vai passar por todas as cartas em uma situação, tá? Mas acredito que deu para entender a ideia geral, né? Que a pessoa começa ali no mago, né? Começando algo novo, tendo um projeto, uma ideia. Aí a pessoa pode, se passar por várias cartas, se interiorizar, ver se é isso mesmo. Aí ela fala sim, aí ela começa a gestar aquele projeto, coloca uma estrutura sólida, segue as normas que precisa, faz escolhas, direciona e vai, faz ajustes necessários, adquire a sabedoria com a experiência, tem as mudanças do destino, aprende a ter autocontrole, autodomínio,
pode ter que mudar a visão dela por algum motivo, passa por alguma transformação, espera, né, tem paciência com as soluções, os processos. Se ela cai muito no ego, ela tem as consequências, ela precisa mudar e vem a torre, dissolve essa estrutura do ego, aí vem a estrela e fala, calma, tem esperança, tudo vai se harmonizar, a lua trazendo expansão de consciência, o mundo trazendo clareza, alegria, o julgamento, transcendência das situações, o mundo, a completude do ciclo, e o louco, vamos para uma nova jornada. Então aqui consegui resumir, né, em mais ou menos 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, que seria um ciclo aí dos 22 arcanos, né, numa situação de vida da pessoa. Então, minha ideia com esses vídeos é trazer o que é o tarô e o que não é o tarô, tá? O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é muito simbólico, altamente simbólico. Então, eu vejo que muitas pessoas que gostam de estudar mitologia, por exemplo, Jung, psicologia analítica, gostam de estudar o tarô, porque ele é altamente simbólico, né? Como eu mostrei aqui, dá para entender, analisar situações de vida através dessas cartas. Então, assim, é muito rico de conhecimento. Tudo isso que o tarô traz. Então, se você quiser estudar o tarô, por seu conhecimento, com certeza você vai ter muito progresso. Se você não quiser estudar, mas fizer consultas com pessoas que vão trazer as respostas para vocês através das cartas, com as perguntas corretas, vocês também vão ter muito crescimento. Então, essa foi a proposta, né? Então, para quem não sabe, eu faço leitura de tarô, eu estudo tarô, faço leitura, estudo e gosto muito e já tive muito crescimento com essa ferramenta. Eu gosto muito de fazer leitura para ajudar as pessoas a verem com mais clareza e tomarem as melhores decisões para elas na vida delas, tá bom? Então, obrigada por acompanhar esse vídeo, por estarem acompanhando o canal. Tem vários livros aqui para vocês ouvirem, vídeos com outros assuntos, então espero que esse conteúdo esteja ajudando e trazendo muito crescimento para vocês. Obrigada!